Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é fazendo um cronograma de estudos para 2022. Então eu ensinei como fazer um certinho para vocês. Nesse caso eu fiz para mim nas férias, mas para vocês podem estar fazendo para as aulas, para as férias, para volta às aulas, enfim, como vocês quiserem. Então já deixa logo seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e também me segue lá nas minhas outras redes sociais, como Instagram, TikTok, Kawaii, enfim. Eu comecei escolhendo primeiro uma brush, que eu queria fazer o título assim pra ficar bem bonitinho o cronograma, e também duas outras canetas, uma com ponta mais grossa e outra com ponta mais fina, mas você só pode usar gente, se vocês quiserem, vocês podem usar somente uma Bic e dá pra fazer normalmente com uma folhinha qualquer e fica perfeito. Mas eu peguei primeiramente duas pontas de canetas diferentes, porque como eu ia fazer vários espaçozinhos pequenininhos, uma caneta, se eu fosse usar muito grossa, ia ficar muito poluído. Então eu usei a caneta com ponta menor para conseguir ficar mais organizadinho. Depois vocês vão ver certinho. Nesse momento eu estava decorando o título, então eu fiz mais ou menos uns pontos de luz com essa caneta prata, que fica muito, muito lindo. E essa folha que eu tô fazendo o cronograma é da Finideia, então é um fichário no caso. Primeiramente é um caderno argolado, que é um planner, e você também pode usar como um fichário, então assim, é perfeito. E tem folhas coloridas com pauta e pontinhos, então eu decidi fazer essa aí com pontinhos porque fica muito mais fácil e também para se guiar é muito melhor. Nesse momento eu tava fazendo rascunho e essa é uma das partes mais difíceis porque eu nunca consigo medir a forma correta, então sempre uma coisinha ou outra vai ficar torto, ou se não ficar torto, vai ficar torto na hora que eu for contornar com a caneta. Então sempre isso acontece. Mas eu coloquei todos os dias da semana certinho, tentei dar um espaço entre cada um e também a parte de horários. Você não pode esquecer de deixar essa parte também. Nessa hora eu estava fazendo os horários, mas depois eu fiz de uma forma que ficou muito melhor e que na realidade eu fiz aleatório assim e eu vi que ficou tipo perfeito fazer daquela forma, porque ficou algo tipo uns espaços mais livres, sabe? Tipo, tanto pro tempo livre, tanto pro cronograma, então achei perfeito. Eu também coloquei sábado e domingo juntos, mas se você tiver compromissos muito importantes no sábado e domingo, por exemplo, você não tem esses compromissos, eu recomendo você deixar eles separados, assim como segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque é como se fosse outro dia normal da semana e você tem alguns compromissos diferentes. Mas como nas férias, eu coloquei os dois juntos porque mais ou menos... Porque eu faço mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos dias, então basicamente é isso. E esse é o momento de maior concentração, porque eu já fiz uma linha aí e ficou torta. Então tem que ter bastante concentração, entendimento dessas coisas, porque, gente... Aí, ó, por exemplo, os horários que eu fiz ficou muito grande para o espaço que eu coloquei. Então depois vocês vão ver que eu vou mudar certinho, ficou muito melhor. E eu nem sabia que ia ficar tão bom assim, ficou muito bom. Tá bom, Maju, mas como eu vou fazer o meu e como você sugere que eu faça o meu cronograma de estudo de 2022? Primeiramente, aí eu fiz um cronograma de rotina. Então, algo que eu recomendo você fazer pro cronograma de estudos é você colocar não o dia todo, sabe? Por exemplo, você coloca somente os dias que você... as horas que você for estudar, no caso. Então, por exemplo, se domingo você não estuda, não coloca domingo. E se você quiser fazer dois cronogramas, exemplo, um de rotina e outro somente de estudos, eu acho isso super legal. Mas voltando em relação a colocar somente as horas que você estuda, eu acho isso importante, porque assim você consegue ter uma noção. Então, por exemplo, digamos que você estude das 2 até as 6 horas da tarde, todos os dias, de segunda a sábado.
Então, você vai colocar segunda a sábado, das 2 às 6 horas. Aí você vai colocar na segunda-feira, no espaço das 2 horas, digamos, estudar português. Aí na terça, estudar filosofia. Na quarta, estudar história. E assim vai, você vai montando o seu cronograma. Nesse caso, o cronograma de rotina e o cronograma de estudo são muito diferentes um do outro. Esse, por exemplo, que eu falei pra vocês, é o de rotina. Então, eu coloquei aí pra ter uma noção de como é a minha rotina, o que é que eu posso encaixar, o que é que eu não posso, o que é que fica assim, o que é que não fica, o que é que eu tenho que melhorar também. Então, basicamente isso. Já de estudos, eu não costumo fazer porque eu não tenho exatamente um cronograma todos os dias do que estudar todos os dias. Eu meio que vou aleatório de acordo com a minha necessidade. E olha eu aí já errando, gente. Normal. Mas depois eu arrumei com corretivo. Ficou meio estranho, porque como a folha é lilás, ficou o corretivo branco. Mas tudo bem, porque no final deu tudo certo, então isso que importa. E se você tiver a opção de cadernos, no caso de folhas pontilhadas ou folha quadriculada, eu recomendo que você use essas folhas para você fazer seu cronograma de estudos, porque assim fica muito mais fácil para você se guiar nas linhas. Porque se for usar uma folha, por exemplo, de linhas, com linhas mesmo, normal, tipo caderno, fica um pouco bem mais complicado de fazer, porque fica as linhas ali por cima, você ainda tem que fazer mais linhas por cima, então tem horas que dá um bug. Mas, se você quiser, você também pode usar folha ofício, que no caso é sem pauta nenhuma, sem linhas, sem ponto, enfim. E agora chegou a hora de completar os quadradinhos, então primeiramente eu fui completando aí de acordo com as coisas que eu tinha que fazer no dia. E essa hora, gente, acaba demorando um pouquinho, mas é super importante, então sempre coloque horários de descanso, mesmo que você descanse tipo só 10 minutos, mas sempre coloque horários de descanso que vai te ajudar demais e a fazer do dia a dia, por exemplo, dentista ou almoçar, digamos. Então eu sempre coloco essas coisas bem basiquinhas, mas que são necessárias na sua rotina. Se você quiser também, você pode, por exemplo, digamos que você tem muitas coisas que, por exemplo, nossa, não sei nem explicar direito, mas digamos que você estuda das 2 às 6 horas da tarde, como eu falei pra vocês. Pra vocês não ficarem escrevendo das 2 às 6 horas da tarde todos os quadradinhos e estudar, você pode somente escrever nas 2 horas, estudar, e aí, no caso, nas 5, nas 3 até as 6, você coloca, tipo, só 2 risquinhos pra dizer que você tá estudando, que é a mesma coisa. Não sei se deu pra entender o que eu disse, mas vocês vão ver aí que vai ter algumas partes que eu vou fazer 2 risquinhos, e aí vocês vão entender que é a mesma coisa, que eu tô fazendo aquela mesma coisa naquele horário. E ficou assim, se você quiser, você pode fazer um color code, pintar certinho cada cor, cada quadradinho, de acordo com sua tarefa, mas eu preferi deixar assim porque eu achei muito, muito lindo. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, que vocês tenham conseguido entender como fazer um bom cronograma de estudos e de rotina. E não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, comentar o que é que você achou, isso é algo muito importante, e me seguir lá nas minhas outras redes sociais, gente. É isso, tenha um bom ano de 2022 e estudem bastante, que tenho certeza que vai dar tudo certo. É isso, grande beijo!